Guerra. Guerra entre Estados Unidos e Brasil. Ou melhor dizendo, guerra entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, vocês já devem estar sabendo do que eu estou falando, não é mesmo? Uma guerra comercial, uma guerra política, o que está acontecendo? Onde nós fomos nos meter, não é mesmo? Pois é, para quem ainda não está entendendo nada, você vai entender agora, neste vídeo. Então, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, começa a nos seguir agora, não perde tempo, porque você fica sabendo de tudo em primeira mão do que está acontecendo. Outra coisa, esmaga o teu dedo no like, compartilha com todo mundo e vem fazer parte da nossa família. Esse aqui é o nosso Instagram, também vem fazer parte da nossa família lá, certo? Então, meu caro amigo, então minha queridíssima amiga, vamos para o que interessa. Pois bem, eu acredito que o mundo todo está vendo isso que está acontecendo entre Estados Unidos e o nosso amado Brasil. Pois é, para quem ainda não sabe, vai ficar sabendo agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele, no dia de ontem, começou a aplicar taxas no Brasil. Jefferson, mas já está valendo? Não. Começa a valer só a partir do dia 1º de agosto. Mas o que isso vai impactar? Como foi que aconteceu? Eu estou perdido, eu não sei o que é que está acontecendo. Calma, que eu vou te explicar agora. Primeiramente, olha isso aqui, pessoal. Trump taxa Brasil em 50%, ataca eleição no país e usa Bolsonaro como motivo. Pois é, meu amigo e minha amiga, e nós vamos ver na íntegra. Então, isso é uma guerra política, uma guerra de taxas, uma guerra ali entre a economia? Será mesmo? Calma que vocês vão entender. Olha essa outra aqui, essa outra matéria. Donald Trump cumpre promessa e anuncia tarifa de 50% para produtos do Brasil. Jefferson, o que isso vai interferir para nós, a população brasileira? Vocês vão ver. Calma. Aí vamos lá. Após essa taxação de Donald Trump em 50% dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos, o que foi que o Lula fez? Isso aqui. Lula convoca reunião de emergência com ministros após anúncio de Trump. Vamos lá. Muitos podem dizer, inclusive a carta que foi enviada do presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, para o presidente Lula. Ele mandou uma carta para o Lula dizendo o porquê vai taxar o Brasil em 50%. E detalhe, além de falar várias coisas em relação a que o Brasil taxa os Estados Unidos, ele defende com unhas e dentes o ex-presidente Bolsonaro. E além disso, ele diz que o ministro do STF, o STF, está fazendo uma perseguição, uma, entre aspas, caça às bruxas. Pois é. Mas sabe também por que o Donald Trump está fazendo isso? Porque o governo brasileiro bateu há muito tempo aí atrás de frente, pensando que os Estados Unidos não iriam fazer nada. Jefferson, como assim bateu de frente? Isso aqui, vamos começar com alguns para que você entenda. Olha só, Lula sobre Trump diz o seguinte, isso é Lula falando, ó, equivocado e irresponsável o presidente dos Estados Unidos, né, ficar ameaçando os outros em rede social. Por que Lula falou isso? Porque o presidente dos Estados Unidos ameaçou tarifar, adicionar umas tarifas de 10% a países que se alinham a políticas anti-americanas no BRICS. Jefferson, o que é o BRICS? É um governo aí que, quer dizer, é um banco que está tentando impor uma nova moeda e tirar o peso do dólar no âmbito aí mundial. Aí o Donald Trump diz, espera aí, eles estão querendo menosprezar o dólar, então todos os países que fazem parte aí do BRICS, que apoiam essa ideia do Banco BRICS, vou taxar em 10%. Aí Lula pega e diz, não adianta ficar com essas ameaçazinhas. Pois é, e não foi só esse tipo de crítica. Olha essa outra aí. Lula sai em defesa de Moraes e reclama de ofensiva do governo dos Estados Unidos. E olha o que Lula diz.
faz tanta barbaridade e eu nunca critiquei. E ele também disse que os Estados Unidos matam muito. Isso aí foi o próprio Lula que falou, tá? Dizendo em relação ao Donald Trump, em relação aos Estados Unidos, que faz tanta barbaridade e o Lula nunca criticou isso. Será mesmo? Mas calma, que não foi só isso não. Vocês lembram aí, logo quando o Donald Trump ganhou as eleições? Olha o que a esposa do Lula falou, a dona Janja. Olha só o que ela diz. Fuck you, Elon Musk. Diz Janja em evento do G20. Do G20, um evento aí onde estavam vários representantes de vários países. Janja manda uma dessa. Pois é. Então, não satisfeitos, pensando que o Trump não iria fazer nada, aí o Trump fez aquela ameaça de 10%. Quando foi no início do dia de ontem, Trump disse, olha, nós vamos taxar o Brasil. Pensaram que era mentira. Pois é. E sabe o que o Trump fez? Fez pior que isso. O Trump mandou uma carta pessoal para o presidente Lula. Jefferson, eu quero ver essa carta. Calma, que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Por isso que eu vim mais para cá um pouquinho, para que ela fique aqui bem clara para você. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, para você verificar o que vai acontecer. Olha só. Carta na íntegra. 9 de julho de 2025. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Prezado senhor presidente. Isso aí o Trump falando, tá? Olha só o primeiro parágrafo do que ele manda para o presidente Lula. Já se referindo a quem? A Bolsonaro. Olha só. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. O julgamento contra o Bolsonaro por a suspeita de golpe. Meu amigo. É uma caça às bruxas que deve acabar. E ele colocou em letra maiúscula, ó, imediatamente. Então, o que nós podemos verificar aqui é que não é apenas uma guerra aí entre economia, entre comércio. Não, não. É uma guerra também política, tá? Meu amigo e minha amiga. E olha aí o que continua dizendo. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão de mercado de mídia social brasileiro, a partir de 1º de agosto de 2025. Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. Não acabou não, tá? Olha só o que ele diz aí também. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar de longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. O que é que ele está dizendo? Olha, o que os Estados Unidos cobra do Brasil é muito menos do que o Brasil cobra dos Estados Unidos. Simples assim. Ele está dizendo que o Brasil cobra mais imposto, mais taxas do que os Estados Unidos cobram do Brasil. Pois é. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o possível para aprovar rapidamente de forma profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido,
ele será adicionado aos 50% que cobramos. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Olha, nós aumentamos 50% aí desses produtos que o Brasil vai enviar para os Estados Unidos. E se porventura o Brasil inventar de aumentar também as taxas, ele vai incluir esse aumento nesses 50% aí. Exemplo simples, vamos dizer que o Brasil, depois dessa sanção aí do presidente Donald Trump, aumente mais 10%. Essa tarifa para o aumento que o Brasil tentar ou vier a fazer, não seria mais de 50%, seria de 60%, porque eles iriam incluir esses 10% a mais que aumentou. Entendeu aí, não é? É, meu amigo. E olha o que diz aí. Ele diz, por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir anos de tarifas tributárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. E tem mais, olha o que ele diz aí. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais das empresas americanas, que o Donald Trump tem uma empresa aí também envolvida nesse processo do Alexandre de Moraes, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Uma investigação contra o Brasil. É isso mesmo. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais até agora fechados para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas políticas, não tarifárias e barreiras comerciais, nós podemos, talvez, considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo. É, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, sou atenciosamente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Pois é, o Trump mandou essa carta para o Lula. Nada mais, nada menos que o presidente mais importante do planeta Terra. O que é que você acha sobre isso? O Trump dizendo, olha, nós vamos taxar em 50%. Primeiro ponto que ele colocou, essa perseguição contra Bolsonaro. É, meu amigo, isso aqui é uma guerra política mesmo, sendo bem direto. Os outros assuntos que está relacionado na carta, que nós acabamos de verificar, é mera especulação aí, eu acredito. Pois é, mas ele também diz que o Brasil cobra mais taxas do que os Estados Unidos cobram do Brasil. Ele também diz que o STF vem se envolvendo demais, vem fazendo coisas arbitrárias, vem agindo como um ditador. E sendo bem direto para vocês, essa carta que foi enviada para o presidente Lula é como se os Estados Unidos estivessem tratando o Brasil como uma Venezuela, como uma Cuba. Pois é, sendo bem direto aqui com vocês. Aí, o Brasil, de vez respirar, eu sei que isso vai afetar demais o Brasil, não é? Eu também não concordo com isso, mas isso vai afetar demais o Brasil. Mas o Brasil, de vez respirar, já que o Lula convocou aí uma reunião com os seus ministros, não é? E tudo mais. O Brasil devia dar uma analisada em tudo antes de responder ali com a cabeça quente. Mas não, já foi respondendo na lata. Olha só a publicação oficial do governo federal. Respeita o Brasil. Presidente afirma a soberania nacional e diz que o país não será tutelado por ninguém. Aí, claro, depois da reunião, vamos trazer aqui algumas informações de alguns ministros do presidente Lula. O ministro Wellington Dias, que é um dos ministros mais importantes aí do governo Lula, e ele diz: vimos um ataque direto à soberania do Brasil. A tarifa de 50% imposta por Trump não é só contra o comércio, é contra todos os brasileiros. Sabemos de que lado ele está. Ele, como se estivesse dizendo que está do lado do Bolsonaro. E sabemos também que o presidente Lula responde com firmeza a respeito à lei reciprocidade, sim. Submissão, não. Isso aí foi o que ele disse. Aí, claro, o líder do PT, o Lindenberg, que alguns chamam de Lindinho, não sei porquê, eu vou até dar uma pesquisada. Se você souber, coloca aí nos comentários. Líder do PT na Câmara diz que tarifas de Trump são ataque à democracia. Pois é, e olha só o que ele diz aí. Temos um ataque econômico, mas temos um ataque às instituições, à democracia, ao Supremo Tribunal Federal. Por isso,
temos certeza que o governo vai tomar uma medida contra esse posicionamento. É mais do que economia, é a defesa das instituições, da soberania nacional, apontou o parceiro de Lula, o representante do PT na Câmara dos Deputados. E claro, o Bolsonaro também não ficou calado não. Quer dizer, os filhos de Bolsonaro. Olha o que foi publicado aí por eles. Perseguição política a Bolsonaro é uma vergonha, diz governo dos Estados Unidos. Estados Unidos, dois pontinhos. Perseguição contra o Bolsonaro é uma vergonha. E claro, vários líderes do PL, da direita ou extrema-direita, já se pronunciaram. Olha aí, um bem famoso, um cara bem responsável também. O senador astronauta Marcos Ponte. Olha só o que ele diz. Fruto da incompetência do PT, Trump manda carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. E ele diz aí abaixo, as escolhas do Lula nos jogaram para fora do jogo internacional. Pessoal, e para que você entenda, o Donald Trump, ele é o presidente mais importante do planeta Terra, hoje em dia, tá? É o Donald Trump. Ah, Gerson, mas tem aí a China, tem a Rússia, sim, tem. Mas o Donald Trump, ele é um cara que ele é muito... como é que eu posso dizer para vocês? Ele é muito decisivo em relação a decisões de outros países. Um exemplo, vamos dizer que o Brasil é muito parceiro da França, mas se o Donald Trump der uma puxadinha lá no Macron, que é o presidente da França, eu tenho certeza que a França vai preferir estar do lado ali dos Estados Unidos ao invés do Brasil. Por quê? Pela grande quantidade da economia, tanto questão financeiramente, questão balística. O exército dos Estados Unidos é o maior exército aí do planeta Terra, né? Como também a maior economia do planeta Terra. E, infelizmente, o Brasil comprou essa briga, pessoal. Comprou essa briga. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que nós, o povo brasileiro, venhamos a sofrer. Mas calma que eu vou te explicar isso logo mais. Lula respondeu? Claro que o Lula respondeu. Você acha que o Lula vai ficar calado? Olha só o que Lula disse aí, nas suas redes sociais. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde da quarta-feira, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejam o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. O que eu acho engraçado é o seguinte, que o presidente Lula, ele não gosta que outras pessoas deem pitaco, vamos dizer assim, na governabilidade do nosso país. Mas o Lula dá pitaco sim em outros países. O Lula recentemente foi à Argentina e foi na casa da ex-primeira-dama, ou ex-presidente, que está presa. Pois é, o Lula trouxe aí uma condenada, uma ex-presidente que está condenada para cá, para o Brasil, para você ter ideia como é que tá aí. Então, Lula interfere em outros países que também são soberanos e não gosta que ninguém interfira no Brasil, ou até mesmo por um pitaco, não é? Eu também não gosto que ninguém se intrometa na minha vida. Mas se eu me intrometo na vida de alguém, essa pessoa que eu me intrometi, ou alguém pode também se intrometer na minha, ou se achar no direito de fazer isso, né? Não sei, mas deixa aí tua opinião. E ele diz o seguinte: no contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas para operar em nosso país. Todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. Pessoal, eu fico pensando o seguinte, eu não sei vocês, tá? Vocês sabem que para mim, político A, político B, eu quero que se exploda tudo e eu não estou nem aí para eles. Mas vamos lá, presta atenção. O que eu não entendo é o seguinte, você já notou a quantidade de político de direita que estão sendo perseguidos? A última aí é o Nicolas, né? O Nicolas, ele está sendo aí acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais, né? Por algo, olha, é complicado, né? Mas o Janones que confessou a rachadinha, ele confessou que fez aí a rachadinha, confessou, né? E não foi punido, tá lá ainda na Câmara dos Deputados.
É um absurdo isso que vem acontecendo. E eu não estou defendendo A nem B não, só estou dizendo que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. E continua. É falsa a informação, no caso, da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estratégias do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo de 15 anos. E aí, para terminar, ele diz o seguinte: neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas da forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Ou seja, o Lula disse, ó, se tu inventar de fazer isso, nós vamos garantir uma lei da reciprocidade. É, meu amigo, o Lula querendo bater de frente com os Estados Unidos. Beleza, tem casos que nós temos que defender sim, que nós amamos o nosso Brasil. Mas tem alguns casos, meu Deus do céu, que era para melhor você ficar calado. É melhor ficar calado do que ficar batendo de frente. Isso só prejudica não ao Lula. Lula já tá milionário, tá nem aí. Se Lula sair hoje da presidência, ele vive muito bem. Ele, a esposa, os filhos, os amigos. Pois é, mas a população brasileira é que sofre com isso, não é mesmo? E você deve estar dizendo o seguinte: ah, Jefferson, mas o Lula vai ficar quieto. Quieto? Olha aí as matérias. Olha só. Lula diz que responderá tarifa de Trump pela lei da reciprocidade. Ou seja, Lula dizendo, ó, Trump, se tu taxou a gente, eu vou fazer uma reunião agora, já terminei essa reunião, falei com os meus ministros, nós vamos usar a lei da reciprocidade. Mas lembre-se, Lula, que o Trump falou, ó, o que tu aumentar, nós vamos incluir nesses 50%. Certo? Ah, Jefferson, mas o Trump falou o quê? Olha só, olha o que o Trump disse aí. Trump ameaça novo aumento de tarifa caso o Brasil decida reagir. Então o Trump está dizendo, olha Lula, se tu inventar de reagir, eu vou colocar mais tarifa aí em cima. Pois é, Jefferson, o que isso vai acarretar para o povo brasileiro? Vamos lá. Vocês, povo brasileiro, que estão achando aí a comida no supermercado cara, não tem? Jefferson, então quer dizer que vai aumentar? Não, não vai aumentar não. Sabe por quê? Porque as empresas, o agro brasileiro, não vai ter como vender as suas coisas para os Estados Unidos, tá? Para ali aquela região, que o Brasil vende muita coisa para ele, maquinário e dentre outras coisas, né? O agro aí vende muito para os Estados Unidos. Então, não vai ter como eles venderem mais, porque a tarifa vai estar muito alta, as taxas vão estar muito altas. Então, se não compensa para eles venderem para fora, eles vão vender aonde? Dentro do país. E se as coisas continuarem caras do jeito que estão, as pessoas não irão comprar. Não irão comprar. Aí o que acontece? Como não estão vendendo fora, eles vão vender aqui no Brasil e se não baixar o preço, o povo não compra. Então vocês brasileiros vão estar dizendo, nossa, então isso foi bom demais pra gente. Pessoal, lembre-se que o Brasil também transporta para eles lá maquinário, dentre outras e outras coisas. E se o Brasil não precisa de tanta demanda assim, não é? Então o que é que as empresas grandes vão fazer? Vão começar a demitir as pessoas. Muitas pessoas saindo do trabalho, aí começa o desemprego, aí começa as pessoas a não ter dinheiro, aí vai gerando problema em cima de problema. E outra coisa, o Brasil deixaria de arrecadar bilhões e bilhões de reais. E isso, consequentemente, prejudicaria não só o Brasil, mas também a todos os brasileiros. Ou no pequeno, ou no médio, ou no longo prazo. E aí, o que é que você acha sobre isso? Quer acompanhar mais informações sobre essa? Então, nos segue aqui agora. Compartilha com todo mundo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou, fui!